balanço desse jogo, dessa derrota para o clube do Remo, que o Ferroviário acabou vendendo de forma muito cara. É difícil a gente ficar satisfeito com a derrota, né? Mas o desgaste da equipe, jogou na quarta-feira, se apresentou para tentar recuperar na quinta, viajamos já de madrugada, chega aqui, não dá tempo nem de trabalhar, nem de treinar, e os meninos ainda correram bastante, não fizemos um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo nós já encaixamos, já deu uma melhorada, as trocas, os jogadores também procuraram fazer aquilo que nós pedimos, tivemos chance de empatar o jogo também. Agora é levantar a cabeça e entender que não tem nada perdido, não podemos achar que as coisas não podem acontecer positivamente para a gente. Onde foi que o Ferroviário errou em não ter saído, pelo menos com o empate, aquela bola do escanteio, né, que ficou pererecando dentro da grande área e faltou um pé de chuta. Onde foi que o Ferroviário errou para não ter saído pelo menos com o empate hoje aqui de Belém? Bom, primeiro nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade nas bolas paradas, né? A gente trabalha muito, sempre a gente está trabalhando em cima disso para que a gente não tome esses gols. Infelizmente nós tomamos um gol de bola parada. No segundo tempo nós envolvemos ele, tivemos chance, até esse bate-rebate ali, talvez a gente tinha que tentar colocar um pezinho ali para fazer o gol. Tivemos a chance também do Marcial, que ele deu uma cabeçada ali que o goleiro deles nem se movimentou, porque ali foi uma jogada rápida, então nós estamos trabalhando. Os jogadores estão procurando correr, procurando dar o melhor, e infelizmente hoje nós não fomos felizes. Você começou hoje com 3 volantes, o Romarinho não foi escalado. As críticas pesaram para não a escala do Romarinho hoje, não? Na verdade, não, porque aquilo que eu falo para os jogadores, que tudo depende do esquema tático do adversário, né? Então a gente tem que trabalhar para o Ferroviário. A gente não tem que trabalhar para atleta, tem que trabalhar para o Ferroviário. Porque eu trabalho para o Ferroviário. Tem momentos que a gente vai utilizar alguns jogadores, tem momentos que a gente não vai utilizar. Nós não podemos ficar vendidos nessa situação. Nós temos que trabalhar para que as coisas aconteçam para a gente. E espero que até os próximos jogos a gente consiga aí encaixar os adversários e até mesmo conseguir os resultados. Conversava rapidamente com o Vinícius Alves na saída agora há pouco, e ele me dizia que foi empurrado. Mais um lance de pênalti duvidoso, onde uma pessoa foi assim, e agora aqui em Belém do Pará também. Você viu aquele lance? Foi muito rápido em cima do Vinícius? Para eu falar agora da arbitragem é complicado, porque um detalhezinho que eu até comentei antes, que ele já me expulsou em outras situações, quando eu estava no Altos, o Altos que acaba sendo culpado disso, né, porque não deixou que ele apitasse a final e trouxe árbitro de fora. Nós fomos bicampeões até as 2 vezes, e a partir daí as coisas para mim ficaram difíceis. Ele começou a me expulsar, e aí hoje, quando reclamaram do banco, ele nem sabia quem era, ele já foi falando, até o Igor, ele falou para o Igor, eu vou expulsar ele pela 2ª vez. Para mim não tem problema nenhum, nem eu tinha falado nada. Então assim, aí já mostra a arbitragem, até mesmo quando o goleiro dele, nosso goleiro no primeiro tempo, ele dá cartão amarelo falando que está fazendo cera no primeiro tempo, ainda tem mais 45 no segundo tempo, e o goleiro deles, eu que tive que fazer a contagem até mesmo para o quarto árbitro, ele mostrando que ele estava fazendo hora, fazendo cera, e mesmo assim ele demorou, acabou depois dando o cartão. Então assim, ficar arrumando desculpa da arbitragem, eu não gosto disso, mesmo porque ele pode até 24 horas ele me expulsar. Então se eu ficar falando, dependendo do que eu falar, ele pode até me expulsar do jeito que ele é. Então eu prefiro não contestar. A gente sabe que, até mesmo o Kiwan, teve a situação lá do Kiwan, quando ele foi cabecear, ele caiu ali na área, falando que foi puxado. E aí eu não quero ser leviano também e falar que foi pênalti. Mas quando a gente vê o vídeo, a gente pode até mostrar, mas eu acredito que não vai adiantar nada, infelizmente, que não vai voltar atrás. Daqui para frente, Volta Redonda, só no próximo sábado, e depois 2 jogos fora. Agora vamos voltar para casa, né? Buscar o nosso resultado com o apoio do nosso torcedor, ele que tem nos apoiado bastante, tem ajudado bastante, incentivado para que a gente consiga os resultados, e os jogadores têm absorvido bastante essa questão aí do apoio do torcedor. Agora nós pedimos que ele venha nos apoiar, ele venha nos ajudar. Eu até entendo que quando a gente está dentro de casa, a motivação é outra. Então por isso eu agradeço os torcedores que vão lá, vão ajudar, vão apoiar, que eles são importantíssimos para a gente.
Paulo, você não acha que essa tabela da Série C é mal feita? Tem hora que ela estica, tem hora que ela comprime. Ou seja, o Ferroviário jogou quarta, de repente tem um jogo sábado, um jogo acavalado em cima do outro. Agora o Ferroviário tem uma semana para jogar com Volta Redonda, depois tem mais uma semana e meia para jogar contra o Ipiranga de Erechim. Na verdade, esse jogo aqui estava marcado para segunda-feira. Esse jogo não era hoje, justamente porque eles viram que nós jogamos na quarta-feira e ia ser um desgaste muito grande. Então eles tiraram proveito e a CBF aceitou um jogo que já estava marcado para uma segunda-feira, ele antecipar para o sábado. Então isso daí foi uma das coisas que eu acredito que nós fomos prejudicados. Independente do que tem para frente, nós não temos um outro calendário que tem que jogar na quarta, a não ser o jogo do Ipiranga. O Ipiranga está na Copa do Brasil. Agora os outros, nenhum está na Copa do Brasil, não tem essa questão de ter que cumprir alguma coisa. Então eu vejo que o Ferroviário está sendo prejudicado em algumas situações, principalmente marcando, antecipando esses jogos aí, acabou prejudicando bastante, mas os jogadores correram bastante, lutaram. Infelizmente nós estamos sendo derrotados. A sua conta é a mesma, se livrar do rebaixamento? Com certeza, é aquilo que eu falo, um degrau de cada vez. Assim como eu cheguei aqui que tinha um ponto só, eu falei para eles, nós temos que subir degrau a degrau. Hoje nós temos 11, então nós conseguimos aí somar 10 pontos. E se a gente conseguir mais 10 ou mais 9, eu tenho certeza que a gente vai livrar. Então temos que ter os pés no chão, tem muito jogo ainda, temos que procurar aí fazer o resultado, principalmente dentro de casa. Quando tiver os confrontos, nós não podemos desperdiçar. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí o primeiro objetivo, que é sair dessa zona aí de rebaixamento que nos incomoda ainda. No final, jogo de sábado em casa, contra o Volta Redonda, está na hora do torcedor do Ferroviário comparecer. É um jogo importante para a gente, né? Mesmo porque dentro de casa nós temos que fazer o nosso papel, aquilo que eu falei que o nosso torcedor é importante. Eu até fiquei triste, fiquei chateado de algumas palavras que foram utilizadas, até não quero que isso fique para todos os torcedores, foi um só. Então, especificamente o que eu falei, inclusive até usei talvez uma palavra um pouquinho mais forte, não é isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é como se fosse um piloto de avião, ele é um profissional, e eu falar para ele como ele tem que aterrissar, como ele tem que subir. Então, são situações que a gente acaba ficando triste, mas o torcedor, ele sempre me apoiou, sempre ajudou a equipe. Eu peço para que ele venha, compareça, ajude a gente, apoie, porque os jogadores se sentem apoiados, e a gente precisa desse apoio do torcedor. Venha, compareça, nos ajude, porque você, torcedor, que gosta do Ferrão, nos ajuda muito quando está lá, quando presente, apoiando, fazendo com que os jogadores se sintam acolhidos. Vocês conseguem acolher a gente, então fico feliz quando vocês vão, e quero convocar todos vocês para que vão lá, compareçam no sábado e nos ajudem e nos apoiem. Torcedor do Remo